Eu queria que você explicasse um pouquinho, a maioria aqui são mães, né? Algumas fonos também. Como é que isso se estabelece? Porque não é na primeira vez que a criança gagueja, pronto, sofreu um trauma, vai ser gago. Né? Como é que a gagueira vai se instalando? E o que a gente pode estar fazendo para ajudar essa criança a que isso não se instale ou que seja minimizado? Eu acho que, então, a primeira coisa importante para isso é fazer a distinção entre o que eu chamei lá no meu primeiro livro, O Origem e Tratamento, de gagueira natural e gagueira sofrimento. Isso é fundamental. E que a gagueira natural não é que tenha pegado esse nome, mas ele é interessante. Gagueira natural, todos nós gaguejamos naturalmente. Mas seria o que corresponde ao termo disfluência, que as pessoas têm disfluência, né? Então, como a gagueira se instala, tem que voltar para a disfluência. A disfluência é uma forma de fala que tem repetições, hesitações, né? É muito fácil a gente saber que nesse momento eu disfluí. Por que a disfluência? Os fonoaudiólogos sabem isso, estudam linguística, as mães, se não sabem, saberão agora. A disfluência tem a ver com uma falta. A falta das palavras, do vocabulário. E a falta de habilidade de organizar o discurso em frases, a sintaxe. Por quê? Porque toda criança aprende uma língua estrangeira. Está no Japão, é japonês, está no Brasil, é português, não interessa. A língua que a gente aprende é uma língua estrangeira. Eu falo isso porque é fácil de você, se você fala um pouquinho, alguma língua estrangeira, um pouquinho, você logo vai ver a disfluência te pegar. Porque você fala 1, 2, 3 palavras e depois você não tem a próxima, falta, você fica na dúvida. E nessa falta surge coisas assim, ou mesmo a repetição da última palavra. Então, é absolutamente natural, normal, que a criança pequena, por volta dos 2 anos e meio, apresente de repente disfluências, que é o histórico das mães. Ele não tinha nada, ele falava tudo certinho. É que antes dessa época, 2 anos e meio, a criança reproduz o que ela tem do meio ambiente. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Quer brincar, quer brincar, quer brincar. Ela repete aquilo, mas em algum momento o cérebro como que dá um salto e a criança consegue pensar na própria frase, criá-la. E nesse momento ela vai ter o disfluir, porque está faltando, né? E é um tempo que aquilo baixa para a gente, assim, vem. Porque a gente não consegue explicar como a gente fala. Simplesmente a gente fala. Então a criança tem muitas disfluências e a disfluência é uma falta. Já a gagueira é o oposto. A gagueira é um excesso. Porque na gagueira não está faltando nada. Na gagueira a criança ou o adulto está vendo a palavra que quer dizer, está vendo e está com medo. E nessa hora, ele segura essa fala. Pelo medo, uma coisa ruim que vai vir, então ele segura. E quando ele segura, o que acontece é que vira gagueira, não é? Então, acho que isso é fundamental para entender a Constituição. Existe o disfluir e uma falta, e o gaguejar como um excesso. O que aconteceu no meio? No meio, são os meus estudos, no meio entra a dinâmica social e o fato de que os adultos não têm uma formação para entender esse momento da criança. Simplesmente isso também não tem, é uma falta. Então, quando a mãe, o pai, vem aquele seu menininho de 2 anos e meio, 3, que de repente fala o menino não deixou eu fazer. Aí os pais olham com aquele... num sentimento super genuíno, assim, tipo, nossa, como se fosse, quebrou, sabe? Quebrou, meu Deus do céu, isso é ruim. Então, o fundamental é isso, esse olhar do outro para você, como é ruim, tá ruim isso daí. E aí acontecem algumas coisas,
desde a primeira vez, mas elas se repetem, porque toda vez a criança e os pais com aquele olhar de algo ruim, e às vezes dizendo calma, respira, fala devagar, como se fosse ajudar, que é o de consenso, no mundo todo se faz isso. Então, atenção, olha só. Uma criança falou algo, desfluiu, mas ela está lá na dela, feliz que ela está falando. O desfluir significa algo para essa criança? Absolutamente. Não tem nem nome para aquilo. Ela está só dando tempo. O que ela recebe de resposta? Primeiro, uma negação do que foi dito, porque não se responde ao que foi dito. Né? Se é uma cara, um susto, e às vezes o calma, respira, fala devagar. Então não respondeu, portanto negou o que foi dito, e calma, respira, fala devagar, indica que você não fez direito, não. E pede que você faça de outro. Tá pedindo. Calma, respira, fala devagar. Isto traumatiza. Trauma é uma coisa que acontece quando é muito rápido pra gente e muito forte. Uma coisa que te acontece rápido e forte, você não consegue processar. Então aquilo fica para você sem processamento. E volta, e volta. Né? Como um exemplo, a própria pandemia. Já estamos há um ano nisso, mas não sei se nós processamos. Então é assim, estamos conversando aqui, nem estamos lembrando da pandemia. Daqui a pouquinho, volta, dá uma bolha, volta. Não é? Então, trauma, que te acontece muito rápido, muito forte, você não processou. A criança está lá feliz falando, calma, respira, fala devagar. Aquela cara, o quê? Ela não tem como processar aquilo, ela não tem informação para fazer nada com aquilo. E é assim que começa essa constituição de uma imagem negativa, estigmatizada de falante. No olho do outro, na reação do outro. É aquele olho do outro, que não é nada menos que o teu pai, a tua mãe, a tua tia, a tua avó, que te olham com aquela esquisitice, que te pedem para fazer diferente, sendo que você, não sabe nada sobre aquilo, não. Então, você começa a ter aquele medo, aquela angústia de falar para essas pessoas. Né? Então, não é raro, acho que é quase sempre, solta a criança que você diz que é gaga com os amiguinhos, não, lá ela não gagueja, não. Veio falar com o papai e com a mamãe, nossa. E o que acontece é que a criança vai tentar fazer o que você pediu. Calma, respira, fala devagar. Então, muitas crianças começam a inspirar antes da fala. Começam os truques. Outras crianças começam a dar uma balançadinha, a dar uma batidinha com a mão, uma batidinha com o pé, um aperto no olhinho. Porque aonde ela vai buscar? Na linguística? Aonde? Não tem. Então ela busca no corpo dela. Do mesmo jeito que quando a gente tem que pôr a linha numa agulha e o buraco é fininho, a gente faz assim, né? Franze, põe a língua e tenta. A gente vai buscar, né? Coisas que não ajudam de verdade, mas que parece que nos ajudam. Então a criança começa a fazer essas coisas. E o adulto, ele gosta? Não. Tava esquisito, piorou. Calma, respira, faz devagar, o que é isso? Então a criança, embora tente fazer o que pediram do jeito que ela pode, nunca acerta. Então pensa o que vai acontecer com a imagem de falante dessa pessoa, com a confiança dessa pessoa para falar em público, para falar com os outros, porque o trauma da gagueira é esse, é o olho do outro. Todo mundo sabe, todos os gagos sabem, que se estiver falando para a parede, para a árvore, para o cachorrinho, onde foi parar a gagueira? Nada, sumiu, acabou. É só quando tem aquele olho que você atribui um julgamento ao olho. Aí começou. Começou o quê? Eu falei que a gagueira é um excesso. Você sabe o lugar da gagueira, com mais ou menos consciência. A criança, ela vai falar e ela se angustia com aquela próxima palavra. Um exemplo que nunca vou me esquecer, uma menina de 7 anos que foi minha paciente, que eu disse a ela, você sabe
que palavras que você vai gaguejar? Com 7 anos ela falou para mim, eu sei. Eu falei, que palavras? Palavras com is. Falei, como escova? Ingenuamente, como escova? Ela falou para mim, não, como escola. Não é o is de escova, é o is de escola. Então são palavras específicas que têm, geralmente, substantivos, verbos, que são o centro da frase, que são aquelas palavras que a gente pode ver antes de falar, que a pessoa gaga vai criando um talento, uma habilidade para estar sempre localizando essas palavras para interceptar a gagueira que ela supõe que vai ter ali, né? Então, com 7 anos, uma criança já consegue ver isso, não quer dizer que todas, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de um menino de 4 anos e ele introduziu uma puxada de ar para falar. Mas aí não cabe você ficar perguntando para ele nada, né? O que é bom? Eu expliquei como constitui a gagueira um pouco. Você falou, e o que é bom? O que é bom é isso, é você entender, primeiro, que a disfluência do teu filho, seja ela de que tamanho for, é parte da construção da linguagem, ele está numa falta. Olha para esse disfluir com aquela curiosidade, assim, que será que ele vai falar? Que será que vai falar? Porque o que ele vai falar, para ele, demorou, tá difícil. Se você tem um filho que já pisca o olhinho, que bate o pé, que dá umas pressãozinhas assim, olha para isso como, uau, olha só o esforço dele, ele está fazendo isso. Porque se ele perceber que ele agradou com esse modo de falar, já é um bálsamo para o coração dele, para a mente dele, ele agradou. Se ele agradou, ele pode relaxar. Se ele relaxar, ele pode voltar devagar a não usar mais esses truques, a abandoná-los. Então, sempre a grande palavra é acolher, receber, se agradar em tudo.